aqui no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Provérbios é no meio da Bíblia, toda a sua atenção, e depois nós vamos orar. Você tem sofrido com depressão, pânico, ansiedade, na hora de mudar essa história aí. 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Quem segue a justiça encontra a justiça é essa justiça que nós temos que seguir. Essa justiça que por ela nós vamos reinar. O que é essa justiça? Essa obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário. No sentido humano, né, sentido, vamos dizer assim, dos homens seculares, justiça é cada um ter o que é direito seu. Eu tenho o que é direito meu, você tem o que é direito seu. No sentido bíblico, é você ter tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Romanos capítulo 5, eu não preguei essa parte hoje. Estou pregando agora, capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vamos lá? Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, quer dizer, houve o pecado de Adão. Por causa do pecado dele, a morte reinou. O que é a morte? A natureza de Satanás, a separação de Deus. Quando a pessoa aceita o sacrifício de Jesus na cruz, que ela crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que ela crê que Jesus venceu o inferno e a morte, e ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que ela tem que reinar. O que é reinar? Dominar e não ser dominada. Mas por que alguns não conseguem? Um pouquinho na frente, capítulo 6, versículos 16, 17, 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, vamos lá? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então, nós servimos a Deus, nós servimos ao que diz a palavra, nós somos livres pela palavra de Deus, nós temos a verdadeira liberdade. A dificuldade para alguns. No capítulo 10, ainda Romanos, você vê que tem muita coisa aqui para nós. Ele diz, versículo 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. De vez em quando na igreja surgem alguns dogmas, alguns rituais, né, vamos dizer assim, algumas doutrinas que ferem completamente a palavra de Deus. Um dos casos que a pessoa sofre uma dificuldade muito grande é de aceitar a graça, aceitar a misericórdia, aceitar o amor de Deus. Por causa vamos dizer assim, do costume, ou vamos dizer, da formação religiosa do país, nós temos a cultura da promessa, a cultura dos votos. Para quê? Para nos justificar diante de Deus. Isso não funciona. Esse é do homem. A justiça de Deus é diferente. Nós temos que crer na sua misericórdia, nós temos que crer no seu amor. E muita gente não consegue fazer isso. Por causa dessa, vamos dizer, coisa enraizada no espírito, por isso que o homem tem que nascer de novo e se entregar totalmente à palavra de Deus. Vai começar a clarear já já. Vamos para Isaías capítulo 5, versículo 23. O que eu citei agora para você. A cultura da promessa, a cultura dos votos para serem justificados. Diz, ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. O que é? Nos homens lá fora. A pessoa às vezes faz justiça, entre aspas, que dá o direito a quem não tem direito. Mas por quê? Por causa do presente. A palavra presente aqui, a tradução é suborno. Mas eu brinco que falar de suborno no Brasil é muito difícil, porque nós não temos essa cultura, né? Então não dá para explicar. Aí eu tive que hoje recorrer a um programa humorístico. Lembra do cidadão que o professor fazia uma pergunta e ele não sabia, lógico, a resposta. Mas, professor, antes de responder, digníssimo mestre, eu estava vindo para esta digníssima aula e eu passei e eu vi lá um par de sandálias tão bonitos. E eu disse, compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, comprei-o.
e trouxe para o digníssimo professor, né? Eu penso no seu descanso, no seu lazer, o senhor lá para repousar o pé e tudo. Mas aí o que ele está querendo? O professor. Aí o professor já cedendo, joga lá uma perguntinha, faz assim, bem, aí eu brinquei hoje, quem é o marido da pedra? É o Pedro, né? A brincadeirinha. Por quê? Porque ele tinha perguntado quem descobriu o Brasil, qual é o primeiro nome do homem que descobriu o Brasil. Então ele vai e fala, quer dizer, ele subornou o professor, que aceitou o seu presente. Mas o que tem isso com a mensagem? Pastor, você está ficando maluco? Está desviado? Não. Tem muito que quer dar um presente para Deus. Deus, se o senhor... ele errou, pediu perdão para Deus, basta. E crer na misericórdia. Mas não, por causa dessa cultura, então ele oferece, Deus, e a partir de hoje eu vou dar 20% do meu salário, no lugar do dízimo eu vou dar o dízimo. Vou dar... Besteira, loucura, não existe isso. Ou vou dar 50 cestas básicas para famílias necessitadas, bonito, mas não para ser justificado. Nós somos justificados pela graça. Nós somos justificados pela obra o termo justificado quer dizer inocentado, pela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele entendeu isso. Quem? Davi, no Salmo 51. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo o quê? A multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi sabia que ele tinha errado muito. Davi sabia que ele tinha ido longe demais, mas Davi entendeu, quando ele foi notificado do pecado, que a misericórdia de Deus era maior do que os seus pecados. É isso que nós temos que entender, que os nossos erros não são maiores do que a misericórdia de Deus. E nós devemos crer nela, devemos clamar por ela. E ele fez mais ainda, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verdade. Quem errou sabe. Eu fiz a pergunta, eu aceitei Jesus, tem tantos anos e tudo. Pastor Jaime, nesses anos, você teve uma queda um dia, que não aguentou e foi tomar uma pinga? Não vou ficar pensando. Bem, agora dia 16, completando 65 anos, né? Eu lembrei que quando eu fiz 25 anos, a pastora Miss, que é a esposa do pastor Leandro Bernardes, foi no meu aniversário de 25 anos. O pastor Luiz da Fé, que está lá na Paraíba hoje, então, ele foi no meu aniversário de 25 anos. Então, se eu faço 65, você vê quantos anos tem isso, né? E eu não esqueço, é uma coisa que não dá. Você tomou uma pinga nesse canto, você ficou meio doido, rapaz, teve um dia que eu fiquei meio fraco na fé, tomei os negócios. Não teve. Eu conheço as minhas transgressões. Não estou dizendo que nesses anos eu errei. Estou dizendo uma coisa que você sabe se você fez ou não. Aí ele disse, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aí nós vamos à parte principal agora. Não me lances fora da tua presença, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está falando aqui? Ele está preocupado com uma coisa que nós também devemos nos preocupar. No Novo Testamento, Jesus fala isso aqui. Onde que ele fala? Em Mateus 6,33. O que ele diz para nós? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Davi não queria perder o reino de Israel. Ele não se preocupou com o reino de Israel, com a coroa do rei. Ele não se preocupou com o trono do rei. Não, ele se preocupou da sua comunhão com Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não queria perder o Espírito Santo. Muita gente não consegue ter a justiça de Deus. Por quê? Porque ele tem medo de falar a verdade. Deixa aqui, eu volto no Davi. Do lado de Salmos é Provérbios. Capítulo 12, versículo 17. É o mesmo assunto. Está dizendo para nós. O que diz a verdade, fala. Manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana. Deixa eu dar duas interpretações para você. Uma a respeito de cura divina, por exemplo. Não mudando a Bíblia, não. Entenda só.
Jesus orando ao Pai, ele disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Não falou isso? João 17, 17. Apareceu uma doença no meu corpo. Vou falar do seu, não falar do meu, para você não ficar cismado. Um câncer no pâncreas, já pensou? Meu Deus, sentença de morte. Aí o que eu digo? Eu entro em oração, claro, faço o tratamento que o doutor mandou, tomo o remédio que o doutor mandou, mas entro em oração e digo: eu não aceito esse câncer, eu amaldiçoo esse câncer. Aí eu falo a verdade, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu estou falando a verdade? A palavra de Deus é verdade. Aí Deus manifesta a justiça, quer dizer, o poder dele vem e opera, porque eu falei a verdade. Não é, eu tenho explicado, não é negação dos fatos. Eu não estou negando os fatos. Eu não estou dizendo: eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, eu não tenho câncer. Não, está ali. Mas eu tenho o que é a palavra. Então eu falo a verdade, eu falo o que Deus diz, não o que eu estou vendo. Eu não concordo com os fatos, não é negação dos fatos. É não aceitar os fatos, é não concordar com ele. O fato é: eu tenho uma doença, mas que eu amaldiçoo, eu repreendo, mando embora em nome de Jesus, e eu falo a verdade. Como também agora os fatos, quando é um erro, um pecado, aí o que você tem que confessar é os fatos. O que você fez, o que você errou. Não, eu errei. Davi disse: eu pequei, eu somente pequei, eu fiz o que aos teus olhos parece mal. Eu conheço as minhas transgressões. Davi sabia que tinha errado. Você tem que reconhecer. Reconhecendo, ele manifesta a justiça. No capítulo 16, no versículo 6, ele diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Então, nós aprendemos que a misericórdia não anda sozinha. A misericórdia só anda junto com a verdade. Então aprenda, é muito importante falar a verdade. Aí você manifesta a justiça de Deus. É que Davi fez. Falou a verdade, Deus manifestou a justiça. Aí ele mostra que a preocupação dele era o reino de Deus. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, que é essa justiça de Deus, que é a presença dele que nos traz alegria, que alegra o nosso coração. Então nós precisamos de crer nessa justiça. É isso que nós começamos a falar. Mas antes de eu voltar para lá, deixa eu explicar que você não consegue isso sem quem? Vamos para o Novo Testamento, lá em João, capítulo 15. Isso vai nos ajudar bastante. Capítulo 16, desculpa, não é o 15, 16, versículo 8. 7 e 8, vou ler o 7 para entender mais. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Quem é um Consolador? Espírito Santo. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem convence é o Espírito Santo, a mim e quem está lá fora. Por exemplo, eu posso pregar para você, eu posso ficar a noite toda pregando, mas se não houver uma ação do Espírito Santo, você não vai se converter. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos de estar cheios com o Espírito Santo na evangelização, no testemunho, quando você fala de Jesus para alguém. A história contemporânea agora conta o testemunho de um pastor, um pregador chamado Charles Finney. E esse homem, ele disse que ele andava tanto com Deus, estava andando na presença de Deus, que ele passou num certo lugar que havia uma estação de trem, e as pessoas estavam bebendo ali, e quando ele passou, havia uma presença tão grande do Senhor, que os homens se ajoelharam, pedindo misericórdia pelos seus erros. O que eu estou falando? Não é por força nem por violência. Lembra do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: e respondendo disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como o Espírito Santo nos convence, vai convencer o seu marido, vai convencer a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, a quem você evangelizar. A pessoa, quando eu estou pregando aqui, e a pessoa está vendo lá, ela está assistindo, quem trabalha no coração dela é o Espírito Santo. Para quê? Para ela aceitar a justiça de Deus, para ela aceitar a misericórdia de Deus. Por isso eu tenho que viver a justiça de Deus, para pregar a justiça de Deus. Eu não posso dar o que não tenho. Lembra do Pedro? O que eu tenho, isso eu te dou. Lembra, Paulo disse aos Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor o que também
Vos ensinei. Então é isso que eu estou recebendo de Deus, essa justiça, que nós precisamos de crer nela. É com ela que temos que viver. Eu botei um pouquinho mais aqui, e no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 75. O quê? Porque quando nós passamos por lutas, nós até buscamos essa justiça e procuramos viver isso. Mas quando passa a tempestade, nós abandonamos. Olha o que Lucas 1,75 fala aqui. Em santidade e justiça, quando? Perante Ele todos os dias da nossa vida. Por isso quem persevera até o fim. Então nós temos que viver essa obra redentora de Jesus todos os dias. E quando errarmos, quando falharmos, nós devemos nos apresentar a Ele, vou falar isso daqui a pouco na segunda parte, e acreditar na sua misericórdia. Não oferecer presente para Ele perdoar os seus pecados, nem oferecer nada em contrapartida, até a obra de caridade que deve ser feita é bonita. Por exemplo, nós hoje temos, nós formamos aqui na igreja cestas básicas, né? Aí cada membro, no primeiro domingo do mês, nós distribuímos uma senhazinha, cada pessoa pega, aí traz, nós formamos várias cestas e entregamos em vários lugares, e para pessoas também, que às vezes estão necessitadas, os homens que vencem fazem um cadastro, as mulheres que vencem, e ele distribui. Depois, no final, nós fazemos isso. Isso é bonito, mas não justifica. Não perdoa os seus pecados. O que perdoa é a confissão verdadeira, crendo na misericórdia de Deus. É isso que estamos pregando para você. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Eu não esqueci, eu gosto de brincar aqui, ó. Aqui tem cola, aqui pode ter cola, né? Então, não esqueci que está aqui, 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Deus vai começar a honrar você. Pode ter certeza, nas suas orações você será honrado. No seu dia a dia você será honrado. Você verá que vale seguir a justiça de Deus, tá bom?